Alisson, teu livro de filosofia do direito, é um livro que me honra em dizer que sou o editor dele. É um livro com mais de 600 páginas, é um livro que ele passa magistralmente pelo longo da história da filosofia do direito, do pensamento humano. É um livro que inclusive surpreende isso, ele é uma consistência da densidade dele em todos os períodos. Outros grandes filósofos ignoraram alguns períodos, você fez questão de dizer que ali houve filosofia também, tendo sensibilidade em captar isso. Inclusive, ao final dele, né, os contemporâneos, muitas das vezes, eu vejo livros que falam só dos que já morreram, mas os contemporâneos, até para ter a sensibilidade, saber quem é aqueles que serão comentados no futuro, são esquecidos, porque não tem essa sensibilidade. Você comenta da filosofia contemporânea, você inclusive sistematiza a filosofia do direito contemporâneo de uma forma didática, única, que poucas pessoas sistematizaram dessa forma. Ao longo dessa linha toda, como você se classificaria? Onde você entraria? Em primeiro lugar, meu querido Henderson, eu tenho respeito pela história da filosofia e não imagino que simplesmente nós viramos as páginas e do passado chegamos ao presente. Não é só isso, não. O que temos hoje em termos de pensamento filosófico é um resultado de um acúmulo que também não é simplesmente uma soma, é uma espécie de embate, é uma espécie de desgaste, é uma espécie de luta de momentos da história do pensamento e de visões da história do pensamento, de tal sorte que, de alguma maneira, a filosofia é a expressão de uma luta social, de classe, de grupo, porque o modo de pensar representa também o horizonte daquilo que legitima um tempo, que contesta um tempo. Então a filosofia não se apresenta simplesmente como rol, como desfile de filósofos no tempo histórico. Ela envolve posições e dimensões dessa mesma luta. No meu livro Filosofia do Direito, eu insisto com a ideia de que não se pode tomar os tempos filosóficos como iguais em sequência cronológica, nem tampouco se pode ter nesta história o mesmo modelo com variantes apenas do tempo, mas o mesmo princípio que unifica a filosofia. Eu insisto muito, inclusive, na entrada do livro Filosofia do Direito, com esta humildade de dizer que filosofia, se tem algo por unidade, talvez seja apenas a referência à palavra filosofia, porque, ao final das contas, não há nada mais distinto do que Aristóteles e Tomás de Aquino. E olhe que o próprio Tomás de Aquino queria ser aristotélico, mas são modos de construção filosófica distintos. E, em especial, alguns modelos filosóficos são legitimadores do seu tempo, enquanto outros são críticos. Basta dizer que eu falei de São Tomás de Aquino e foi considerado santo. E basta dizer que Aristóteles foi exilado por pensar o que queria. Santo Agostinho é considerado santo, louvou o feudalismo. E Platão foi preso 2 vezes. Sócrates morreu. São sortes distintas, são mecanismos de construção teórica que impactam os tempos também de modos distintos. O fato é que nós só nos posicionamos filosoficamente a partir disto que é um emaranhado contraditório de coisas que não têm unidade, mas que, de alguma maneira, a história considerou num certo amálgama, que a nossa tradição hoje faz desse modo amálgama, mas uma certa coesão, chama tudo isso de filosofia. Mas, tecnicamente, não é a mesma coisa ser filósofo como um medieval europeu, ou como um grego antigo, ou como um moderno também europeu. São circunstâncias de vida e modelos de pensamento e de mundo totalmente distintos um do outro. Nós só nos forjamos intelectualmente ao beber dessa fonte, porque nossa tradição filosófica se referencia a esse passado, concordando com alguns dos seus termos, tomando certos princípios como referenciais, certos conceitos como centrais, até mesmo para alguns dos debates de hoje. Nesse sentido, eu insisto no livro Filosofia do Direito que o público leitor, que o aluno, que o estudante, que aquele que quer conhecer a filosofia do direito e a filosofia, deva fazer esta sistematicidade de compreensão histórica, porque sem a qual não é possível, inclusive, estar situado no debate da atualidade, situar-se neste momento que é a filosofia contemporânea. Meu próprio posicionamento em termos filosóficos, no entanto, reconhecendo esta historicidade de fundo da formação filosófica, minha posição pessoal
pela filosofia contemporânea. Eu digo nas partes finais do Filosofia do Direito que há 3 caminhos da filosofia do direito contemporânea, mas faço a ressalva de que muita gente pode estar vivendo na idade contemporânea sem declarar-se, nem tampouco sem se apoiar em filosofias contemporâneas. É possível estar do século XIX até o século XXI emulando e reproduzindo e ecoando modelos filosóficos do século XVIII para trás. Portanto, há muita gente ainda no século XXI cujo modelo de explicação de mundo é teológico. Quando isto gera algum grau filosófico, esse modelo filosófico, em boa parte das vezes, é medieval. Então é possível que haja pessoas na idade contemporânea pensando a partir de modelo filosófico medieval. Respeito essas posições, no entanto, penso que a leitura filosófica e as melhores posições filosóficas devam ser alinhadas com o que de melhor os nossos tempos tenham construído e também em favor das lutas que são do nosso tempo, das contradições, na compreensão das contradições que são da nossa época. Não adianta aqui nós termos referência medieval para problemas que são do século XXI. Nesse sentido, minha construção filosófica é toda ela contemporânea, reconhecendo que o que chamo de contemporâneo tem pelo menos 3 grandes vertentes que se desdobram em tantas outras modulações filosóficas. Essas vertentes nem são caminhos originários, são agrupamentos que eu faço depois de pensadores e filósofos que são construídos, seus pensamentos são levantados de modo insigne. Ninguém é filósofo porque de antemão quer ser de uma linha filosófica, ele é um pensador por si só. E daí, então, uma certa história da filosofia faz o alinhamento desse pensador com outro próximo, gerando daí uma corrente, um horizonte filosófico comum. Sou, portanto, me penso filosoficamente na filosofia contemporânea, certamente a partir de um horizonte crítico, de onde bebo, inclusive, minha referência, e também, sabendo disso, partindo, arrancando-me filosoficamente de um eixo muito frágil, combatido e perseguido pela própria lógica da reprodução do mundo presente. Meu jeito, meu modo, meu modelo de abertura filosófica não é igual, obviamente, do passado a dessa gente, mas é o modelo de quem bate no seu tempo e apanha do seu tempo. Portanto, é um modelo de conflito e briga e luta com o que está estabelecido. O de Sócrates foi isso, o de Platão foi isso, o de Aristóteles foi isso, o dos medievais não foi. Dos modernos, de alguns foi isso, eventualmente de Rousseau foi assim, mas do resto não foi. Da maioria do resto não foi. Dos contemporâneos, alguns legitimam seu tempo, outros não. Meu modo de pensar filosófico é contra este tempo e as estruturas deste tempo. Portanto, é contra a sociabilidade capitalista e em favor de uma transformação social. Isso não quer dizer que minhas referências se bastem simplesmente neste campo tecnicamente crítico. O nome crítico aqui eu dou a estas correntes que advêm do marxismo. Dentro do próprio marxismo, minha formação busca uma reflexão a partir de alguns modelos, alguns autores, alguns horizontes privilegiadamente para o direito à leitura epachucaniana, para o Estado. Minha reflexão no livro Estado e Forma Política e em outros mais advém de horizontes como, por exemplo, do debate da derivação, Joachim Hirsch e outros mais. Tem uma certa construção própria deste horizonte crítico, mas também uma abertura àqueles horizontes que eu chamo de não juspositivistas, que em termos gerais eu chamaria de não liberais, de não tecnicistas. Para a filosofia da ciência o nome que dou é não tecnicismo, é esse caminho do meio, que não é o tecnicista ou juspositivista. E com muito respeito sempre olhei, com alguma distância, mas algum respeito, leituras como as de Nietzsche, como as de Heidegger, como as de Gadamer, como as de Foucault, como as do estruturalismo e do pós-estruturalismo, nos debates de hoje, inclusive, do final do século XX e século XXI, alinhando um pouco dessa tradição destes autores, que alguns chamam até de malditos da filosofia, uma tradição que vai de Nietzsche até Heidegger, uma tradição que não é a oficial, não é a liberal, não é aquela
que cai bem nas universidades do centro do capitalismo mundial, mas eu sempre busquei anelar tudo isso à tradição mais profunda e decisiva da compreensão de como funciona o capitalismo. Então daí vem Marx, Engels, Lenin, Pachucanes, a Escola de Frankfurt, enfim, uma lista longa de pensadores de uma tradição crítica, até chegar aos pensadores da atualidade dessa própria tradição crítica, passando por Althusser, passando por uma longa lista dos pensadores de poucas décadas atrás, até chegar ao momento atual, onde está aí Slavoj Zizek, onde está uma série de pensadores que estão construindo uma reflexão sobre o momento presente do mundo e os aparatos filosóficos necessários para dar conta desse momento. Isso envolve a constituição da subjetividade, isso envolve a reflexão sobre as formas sociais, isso que me acompanha como elemento central desta minha reflexão, que são as formas sociais, o que é a forma mercadoria, a forma valor, o que é a forma de subjetividade jurídica, a forma política estatal, se essas formas se relacionam, se é derivação de forma para outra, se a forma estatal e a forma jurídica tem algum grau de conformação, e essa proposta que eu faço nos meus livros, as duas confluem mantendo a sua condição insígne, mas uma conformando a outra em alguns pontos. Toda esta reflexão sobre forma social, sobre constituição da subjetividade, sobre dinâmica social, como se estrutura a própria sociedade capitalista, como está a ideologia nesse momento na própria constituição social, se ela é do consciente, se ela é do inconsciente, se ela advém de prática ou advém simplesmente de declaração e de convencimento. Toda esta é a reflexão que desenvolvo nestes anos e que está, de alguma maneira, em sintonia profunda com esses debates que são os debates críticos de hoje. Mas, volto a dizer, esses debates só podem se assentar bem quando também um grande corpo de pensamento anterior vem trazer suas luzes a essa reflexão. Aí, imediatamente, ao lado deste monumento de um pensamento crítico marxista, eu venho anelando, venho somando contribuições desses campos não positivistas, existenciais, uma leitura nietzscheana, Foucaultiana, estruturalista, naquilo que tenham para contribuir para esta visão, desde Lacan e Freud e de outros mais. Mas não desconheço o passado e volto a dizer que talvez um pouco desta inspiração do presente advenha de horizontes do passado. Um Maquiavel, no Renascimento, fez uma leitura muito concreta da política no seu tempo, com as limitações, inclusive do horizonte do seu tempo, mas é alguém cuja referência é bastante própria. Se nós retomarmos ainda o passado, Platão e Aristóteles são incontornáveis para qualquer leitura jurídica, política e social que nós queiramos fazer hoje, não porque seus termos são iguais aos de hoje, mas porque certos modelos, inclusive de temática, de assunto, como pensar um problema hoje diferente, mas como dividi-lo em proporções ou fragmentos, isso advém daquele momento. E os próprios modernos, muito daquilo que se trabalha na atualidade, passa por problemas que são expostos por pensadores da modernidade que têm contribuição para a atualidade. Rousseau serve, inclusive, não talvez de modelo de filosofia em termos de conteúdo, mas em termos de impulso, o que é ser filósofo e o que é ser contestador no mesmo tempo. Hegel, na antessala da contemporaneidade. Há, portanto, uma longa lista do passado que, de alguma maneira, é como se fosse um exército oculto que está aqui alinhando um pensamento que temos que construir para a atualidade. Ao falarmos de uma coisa ou outra, tem uma história de 3.000 anos de pensamento por detrás disso, e é com respeito que eu olho para essa história, é com respeito que, inclusive, eu me afasto de algumas leituras e proponho outras leituras, reconstruo, portanto, este sistema filosófico, entendendo muito desse passado, enfrentando com muita abertura e com muita humildade o que o passado tem a nos dar e que eventualmente nós não gostamos. Portanto, é tentar entender também o olho daquele tempo, a leitura e o horizonte daquele tempo, mas sem perder esta força e esse impulso crítico que definem o modo de produzir filosófico do nosso momento atual. Eu diria que o impulso filosófico só é possível com vigor, com convicção,
se ele não tiver medo daquilo que vai enfrentar. E quando não faz esta reserva de medo, quando enfrenta com toda a clareza e com toda a gana este momento presente, eu só posso chamar esse pensamento filosófico de pensamento filosófico crítico. Eu penso que exatamente aí está o que de melhor o nosso tempo tem a construir e a legar para o futuro da humanidade. E para concluirmos essa fabulosa conversa, eu queria pedir novamente aqueles versos que você escreve que tanto esconde do público, para que eu declamasse para nós. Para você, meu querido Henderson, então, que me faz tirar da manga do colete o que eu, em geral, não exponho em público, 2 linhas. Alguma coisa de errado existe, senão não haveria um coração tão triste. Obrigado. Satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado.